Acabou. Acabou, o Brasil perde, né? Volta pra casa mais cedo. Ô, Galvão, talvez, fiquei chateado, você ficou triste demais. Fiquei triste demais. Nossos milhões e milhões de amigos, telespectadores nas redes sociais. Brasil perdeu, né? Perdeu pra Dinamarca, né? Não, país lá. Noruega. Perdeu pra Noruega. 20 anos sem Noruega. Próxima Copa eu vou estar com 80 anos. Provavelmente não estarei narrando. Talvez eu esteja dando aula de português, não sei, matemática. Por isso eu quero chamar ele, haja coração. Ele revolucionou a forma de ensinar português na internet, conquistou milhões de alunos e hoje é uma das maiores referências da educação brasileira, né? Ele é um professor maravilhoso que está no Boa para falar sobre educação, vestibulares, redes sociais, inteligência artificial e os desafios de ensinar a uma nova geração de doentes, burraldos, criançados. Chique, sabe. Pra falar sobre tudo isso e muito mais, vem pra cá, Professor Nosley! Vem pra cá. Obrigado, gente. Obrigado por mais uma vez estar com vocês aqui. É uma alegria estar aqui na Boa da Pan com meus amigos, né? O professor é sempre bem-vindo. Tamo junto. Vamos lá. O professor Nosley é nosso sócio aqui do Boa da Pan. Ele manda bem demais. Bem demais. Jade, prima, tá triste. Você não é gay, né? Vou te dizer uma parada. Vou te dizer que a hora que quando errou o pênalti, eu falei, perdeu. Sério. Então foi você que praguejou. Cara, mais ou menos. Aí quando foi o primeiro gol de cabeça, eu falei, viu? Eu falei que ia perder. Não teve jeito. Cara, mas não fiquei triste, não. Acho que o Brasil teve a oportunidade de ganhar, não ganhou porque não foi competente o suficiente. E aí é isso. A bola pune, já diria, né? Exatamente, né? A bola pune, né? E é aquela regra também em campo, né? Quem não faz, leva. Toma. Tivemos várias chances de fazer, não fizemos. Muitas. Eu uma vez saí com uma menina, achava que era menina, a hora que eu fui, eu olhei assim, a bola puta. Aí você não fez e tomou. Mas professor Nosley, você é um cara que tava envolvidaço na Copa, que você explicou pra galera sobre o 16 avos, né? Cara, eu fiz vários conteúdos sobre a Copa do Mundo, os 16 avos, né? Que é essa nova fase que entrou ali dentro do mata-mata, que nada mais é do que 16 caminhos pra você poder chegar à final. Essa é a ideia do 16 avos. Errou todos. O Brasil, no seu caminho, não deu certo. Só que o Brasil ainda passou dos 16 avos, né? Chegou nas oitavas, né? Então ele tinha 8 caminhos ali e ele acabou se perdendo no 8º caminho. Mas essa é a ideia do 16 avos, né? Quando você pensa, na verdade é uma parada de matemática isso, né? Quando você pensa na matemática de 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, né? Você vai ter 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/10. A partir do 10, você vai falar o número normal, né? No caso, o cardinal, né? 11 e coloca o avos depois. 11 avos. E aí 12 avos, 13 avos até 16 avos. Então, olha só, hein? Olha o baixo que boa aí. E nós animais aqui criticando, né? Achando que tava errado. O carro aí já teve uma informação bacana, olha. Legal, né, cara? Já o cara que tá no Uber pensa, pô, esse programa é bom, né? É cultura. É cultura, gente. Só aí. Olha, Bel, nós estamos cada vez começando mais cedo a parte... vamos dizer assim, de serviço do Boa da Pan. Só a gente fica falando muita bobagem. Ainda mais hoje que a gente tá revoltado. Não, já estamos revoltados. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas, por favor. Não, eu tô muito, assim, feliz e contente com todo o sucesso do professor Nosley, porque a gente acompanha ele sempre, é nosso amigo, né? Isso é legal, quando você vê um amigo crescendo. E esse desafio de ensinar pela internet, eu caçar tantas, como é que funciona? Então, como é que tá sendo pra você? Porque é legal, né? É um reconhecimento absurdo. O que acontece? Eu encarei a internet como se fosse uma sala de aula, né? Só que uma sala de aula minha, em que eu pudesse fazer do jeito que eu acredito a educação ali. E as coisas foram dando certo, né? Graças a Deus, hoje o meu canal é o maior canal de ensino de língua portuguesa do mundo. Meu Deus. Então é mais de 5,6 milhões de pessoas lá. Meu Deus. Somos o segundo professor, né, da internet hoje no Brasil. Estamos atrás só de uma professora de matemática lá. Mas... Vamos derrubar o canal dela, obrigado. Não, ela é minha amiga. Vamos lá, então, deixar de seguir ela, fala, vim pelo bolo. Então é muito legal ver isso.
por meio da educação, né, cara? Fazer educação na internet é um desafio, porque você tá concorrendo com um monte de coisa. Concorrendo com um monte de entretenimento, humor, um monte de coisa arada, Six Serve e outras coisas mais. Muito estímulo, né? Então é muito estímulo você estar concorrendo com isso e tá tentando ganhar a audiência, de certa forma, com a educação. E por isso que eu faço tudo que eu posso fazer com a educação. Por exemplo, essas atividades que eu fiz com a Copa do Mundo, eu peguei vários elementos da Copa do Mundo e fui colocando língua portuguesa dentro. Por exemplo, no meu canal do YouTube, eu construí uma sequência de vídeos que são batalhas de hinos das seleções que estão na Copa. Oh. E aí eu mostro a interpretação do hino de cada uma das seleções, eu faço a análise de cada um dos países, eu trago curiosidades dos países, trago a parte histórica, a parte geográfica e fico ali conversando de um jeito bem humorado, como se fosse um bate-papo de futebol mesmo, como se fosse a gente falando de futebol, mas falando dos países. Então, fiz esse projeto lá chamado Na Trilha dos Craques, que tá rodando lá no meu canal do YouTube. No Instagram, tudo que aconteceu na Copa fui tentando trazer pra dentro do meu Instagram também, mostrando a língua portuguesa presente nisso. Esse do 16 avos era muito mais até matemática do que português, mas também funcionou, a galera curtiu. E, obviamente, ontem, quando o Brasil acabou perdendo, eu postei lá o videozinho hexacampeão, junto com o hífen ou sem hífen. Olha! Ou seja, é ex-campeão que a gente não vai ser. E você vê, né? Eu acho a língua portuguesa ela fantástica, né? E o legal também é que durante a Copa você descobre mais países, né? Que falam a língua portuguesa, né? Cabo Verde é um deles, né? Cabo Foi Verde das grandes seleções que passaram, né? A grande surpresa da Copa, Cabo Verde, que é uma seleção que tem como língua materna a língua portuguesa. Você vê que coisa, né? Coisa maravilhosa, né? E não tem verde na bandeira. É verdade. Olha a hipocrisia pra você Olha aí, ver. Será que rolou um daltonismo ali? Um conteúdo bacana, né? Eu até... Talvez seja só o cabo, a bandeira é azul, né? Mas o cabo não tá, né? O cabo não aparece, mas só a bandeira. Você não tinha pensado nisso. Desvendou o mistério. É só o cabo é verde. Olha o recorte aí pra verde. Toma. A bandeira é azul. A bandeira é Boa, azul. Zico. Faz sentido, Faz né? sentido, faz sentido. O Sacani, que é um cara da ciência, né, eu Sacani? gosto bastante Mas da você ciência. gosta também da língua portuguesa. Cara, gosto bastante da língua portuguesa, né, cara? Por mais que eu, às vezes, aí né, cara, cometa atrocidades a respeito dela, né, cara? Mas a gente gosta bastante, né, cara? E hoje em dia eu vejo que você, assim, diferente aí de outros professores, cara. Na minha época tinha o professor Pasquale, que era chato pra caramba, né, cara? Você já é legal, né, cara? Você tem o conteúdo, você consegue fazer o conteúdo que fica interessante pra gente ver, né, cara? Cara, você falou do Pasquale, né? Mas o Pasquale é referência pra nós mais velhos, né? Pra essa galera mais nova, eu seria basicamente o Pasquale deles, né? Só que um pouquinho mais, né, mais divertido. É legal, né? É legal. Na bola a coisa é legal, né? É diferente. O Pasquale, cara, era muito bom, né? Pra gente um pouco mais velho. Foi o primeiro professor que chegou na TV aberta, né? Então teve uma exposição midiática grande. É que não tinha, provavelmente, assim, você consegue abordar o tema que você bem entender, né? Você consegue pegar um tema que tá em relevância ali. Já o Pasquale é aquela coisa de TV bem formal, bem formal. Não, tanto que quando é uma baita referência, pô. Tanto que quando um cara comete um erro de português assim, aí alguém vai lá corrigir, o professor Pasquale. Eu te perguntar, você fica incomodado quando alguém comete um erro de português? Tipo assim, você vê um cara. Tipo nós aqui, animal. Ele já pegou uns 5 bem ignóbil. Você fica cara, incomodado. Eu sou o tipo de professor que eu percebo quando tem erro, mas eu não vou ficar te corrigindo, porque senão me torno chato. Aí liberdade maior na fala. É verdade. Se você ficar muito norma padrão na hora de falar, fica muito formal e aí não é legal. Mas você não. Né? Mas você, tipo assim, vê um cara escrevendo, eu vou ir, aí você fica, nossa. Cara, eu vejo, eu percebo tudo, mas eu não falo. Agora, se a pessoa me pedir, aí assim, tem algum erro aqui? Tem aqui, tem aqui. Tudo, tem todos. Aí eu vou ajudando, mas se não pedir, eu não vou ficar me metendo na conversa assim, a não ser que seja dentro de uma aula, né? Eu tô dando uma aula, é diferente. Mas no dia a dia a gente percebe as coisas, mas não fala. O que eu faço muito hoje também? Eu pego lá, tô andando na rua e vejo uma placa lá que tá com o uso da crase errado. Eu tiro foto e aí trago pra rede social e faço uma discussão em cima daquilo. Faço uma brincadeira, essa placa aqui, por que tem essa crase tá errada? E aí vou explicar o porquê do motivo daquela crase tá errada. Então eu faço muito isso, assim, mas no dia a dia, mesmo na conversa, a gente vai estar falando aqui. Eu também falo muita gíria, falo de um jeito bem informal. Isso é uma das coisas que eu trouxe como prioridade na hora de fazer meu conteúdo também. Porque como eu sou um professor de português, todo mundo
mundo fica pensando, o cara vai chegar lá falando, Vossa Senhoria, contar-me a verdade. E aí, pô, não é essa a ideia. Então eu tento trazer a linguagem do dia a dia, aproximando da norma padrão, que é o que a gente precisa aprender, pensando na parte de escrita, especialmente. Até porque, devido à região, locais, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro tem uma gíria, o paulista tem outro, então no falar é difícil mesmo, É né? difícil, Não, pensa, o Brasil é um país continental, né? Como é que você vai unificar essa fala? Não tem como. Difícil, né? Tem introdução de novas palavras, assim, tipo de adaptação? O tempo todo, né? O tempo todo que a gente pensa no... Tipo, todes. Demorou, né, Fernandinho? Demorou pra Só cair nesse aí, né? Demorou, Fernandinho. Ele gosta sempre de jogar. Ele só jogou aqui, Mas assim, pensando em neologismos, né, criação de novas palavras, isso acontece o tempo todo. Você pegar uma palavra que a gente usa hoje no dia a dia e nem percebe. Deletar. Deletar é uma palavra que não existia na língua portuguesa. Meu Jesus. Né? Ela vem do inglês, delete, e aí a gente, como é um verbo, pra criar o verbo no português é mais fácil colocar o ar no final, né? Então, deletar virou um verbo. Hoje, esse verbo existe na língua portuguesa. Stalkear, tá é verdade, né? O stalkear entrou também, né? Será que Não, falam de tudo. É stalkear, download. Googlar. Tem agora também o farmar, Aura tem um farmar. Mas aí farmar Aura já é magia. O farmar ainda não entrou, né? Não. O farmar não entra nessa, não. Eu sei, ó. 6, 7. Isso aí foi meia hora aqui. Meu Deus do céu. Aí, agora ele tomou milhões vacina de aí, ó. Tomou vacina. Fica assim, cara. Fica normal. Eu e o Zenzinho que tá... Mas tem muito disso, né? Caraca, Acaba que a língua absorve, né? Sim, é normal. Cara, com a globalização, a gente tem acesso a muita comunicação hoje. Então, a internet fez isso também, né? Então, a gente vai trazendo um monte de palavra dentro da nossa língua e vai adaptando. Óbvio que existem algumas coisas meio forçadas, né? Quando aquela galera, especialmente a galera do marketing, né? Que usa tudo relacionado ao inglês, né? A galera do marketing faz muito disso, né? Vamos bucar aí na sua agenda. Isso me pega um pouco, hein? Me pega muito, cara. Na época que eu era gestor... Não, cara. Bucar é muito feio, cara. Serve só pra dentista. Isso é uma linguagem própria do meio do marketing, entendeu? E aí serve pra esse meio. Agora, fora desse meio, já fica muito Parece um caipira nos dentistas. Mas né? meio... Fica a dica aí pras pessoas, né? E não só da área de marketing, mas tem reunião que eu ia quando era gestor. O budget... o orçamento, cara. É, cara. Bucar não, agendar. Já tem palavra pra isso em língua portuguesa. Então essas coisas são nada a ver, velho. Qual que é a deadline? A deadline, Você quer prazo final. Deadline me pega também. Deadline. Pô, é nome de banda, vamos fazer um meeting depois? O que você acha? Fazer um meeting? Red Meeting. Tem umas paradas aqui. Posta o feedback também depois aí. Mas, ó, seguinte, vamos fazer um rápido intervalo no FM. A gente continua com o Proibidão do Boa no YouTube. Nós podemos fazer uma call. Uma call. Uma call é ótimo. Fazer um hangout. Vamos no Proibidão. Vai lá no youtube.com/programa Boa da Pan. Vamos esquentar esse YouTube hoje. Ele tá voltando ao normal agora, acabando os jogos da Copa. E a gente já volta no FM com o professor Noslen hoje, esse grande mestre da língua portuguesa com a gente. Fica aí. A Kelly com 2 L's, mora mal, Domingues. Pede pra ele explicar porque o nome dele é Nelson ao contrário. Nelson ao contrário. Ela já explicou, né? Mas tem um porquê. Na verdade, o meu nome é Noslen mesmo, de batismo e tudo mais, porque é homenagem ao meu avô paterno, que chamava-se Nelson. Meu pai chamava meu pai pegou o nome do pai dele, né? Meu pai chamava-se Nilson e meu avô Nelson. Aí meu pai inverteu o nome do pai dele e deu pra mim. Então, eu sou uma homenagem ao meu avô ao contrário, né? Que bom, legal, né? Legal pra quem não tem esse nome, né? Mas é diferente. E parece que é um nome nórdico. Tá na frente do Mike, relaxa. É nórdico, né? Nórdico, aí você vai lembrar do Haaland e começar a chorar, né? Meu Deus do céu, é verdade. Esqueci dessa. Mas parece, muita gente fala assim, você tem a maior cara de viking aí, parece um nome estrangeiro, né? Mas não é bem brasileiro, por sinal, né? Pode ser Noslen Johansson, qualquer coisa assim, que é dessa turma aí, né? É bem isso. Noslen Parkinson. E ela comentou ainda, a Kelly falou que estava vendo ontem aulas do Noslen. Boa, coisa boa, aí sim. E tem todas lá, né, professor? Tem muitas aulas lá, são mais de 1000 vídeos que eu tenho no meu canal do YouTube. Nossa, e toda semana sai vídeo novo. Então toda semana sai vídeo novo, 2 vídeos por semana, fora os vídeos curtos que agora tem lá também, enfim. Então, sem contar que Instagram tem vídeo todos os dias, tem postagem todos os dias. Então a gente tá produzindo o tempo todo, full time, assim. Querendo ou não, é o nosso trabalho, né? Então a gente tem que precisar. Vídeo toda semana.
Toda semana, cara. Toda semana. Como é que... Mas agora tem uma equipe, né? A equipe? Eu e minha esposa. Aí o professor, vocês fazem um brainstorm? Uma chuva de ideias. Ele manda, eu e minha equipe, nós estamos resolvendo isso aqui. A nossa produção é eles. Eu falo assim, não, eu vou falar com a minha equipe aqui, né? Vou lá responder. Tem e-mail que é assim mesmo, tá? Tem e-mail que eu chego e-mail no comercial@professornoslen.com.br. Eu chego na minha caixa de e-mail, mas eu respondo como Gláucia. Boa. Tem um amigo meu que era do humor, daí ele continua aí, não vou falar o nome dele porque eu achar. Aí falava assim, precisava conversar com você sobre um orçamento pra uma empresa e tal. Daí ele falou, você tem como falar com a minha assessora e tal? Falei, aí passar pra mulher dele, a mulher dele falou, oi, tudo bem? Aí eu, tipo, falei, cara, tava do lado, assim, tipo, a minha assessora, ele voltava pra ele falava o preço, falei, cara, tipo... eu sei que é a Fátima, velho, para com isso. Né? Tipo, só pra criar um negócio, a minha assessora. Assessora. Então deixa eu ver aqui com ele, ver se vai dar certo o valor. O que ele falou? Amor, o que foi, amor? Aí eu falo agora, né? Tem que alinhar primeiro, né? Ali em casa, bem certinho, o valor é esse, se alguém ligar, né? Então, não, mas tem que fazer um briefing primeiro. É de praxe, tem que ter uma tabela de preço de tudo que você vai entregar, né? Você não tem como, não. Tem jeito. Mas, professor, como é que é? Porque eu sou burraldo, né? Nós ignoramos. Mas como é que eu tinha que desenvolver todo esse conhecimento? Não é apenas você aplicar sem conhecer totalmente, mas como é que começou esse interesse pela língua portuguesa? Cara, isso é muito legal, porque eu desde criança sempre gostei da parte de comunicação, essa parte mais artística, sempre gostei muito disso. Então, quando eu aprendi a ler e escrever, eu lembro que minha mãe comprava os discos de vinil, né? Sim. E eu ficava lendo os encartes do disco de vinil enquanto o disco estava tocando. Então eu gostava de ler a letra da música, tanto que eu gosto muito de música brasileira. Sim. Porque eu entendia. E aí eu lia os encartes. Eu sempre tive esse gosto pela leitura e gosto também pela parte artística. E aí depois de mais velho, ali, adolescência, comecei a compor umas musiquinhas e tal. Então comecei a escrever também. Tudo isso faz parte da minha construção. Quando eu comecei a ir pra escola, eu lembro que a aula de português, eu ia pra aula, prestava atenção na aula, ia pra casa, fazer tarefa de casa e fazia a prova normal, sem estudar pra prova. Porque eu aprendia português na aula mesmo. Olha só, hein? Porque eu sempre tive facilidade. Sempre tive. Então era, cara, muito tranquilo, assim. Aí eu lembro que a galera se matava de usar português, chegava na hora da prova, eu pegava a prova, fazia como se fosse mais uma tarefa de casa qualquer. Vamos para o FM, vamos lá. Que coisa maravilhosa. Algemiro, doutor Algemiro. Algemiro Júnior. Doutor Algemiro Júnior foi preso, né, doutor Algemiro? Ele falou assim, grande Noslen, pede pra ele mandar parabéns para o meu sobrinho dele, Henrique Leitão, que se forma na Academia de Polícia final de semana. Um abraço ao Algemiro Júnior. Aprendeu matemática com minha esposa, Edilane, lê a mensagem. Estou indo para o plantão. Escreveu correndo. Henrique Leitão é meu sobrinho, cara. É teu sobrinho? É meu sobrinho, pô. Filho da minha irmã mais velha. Olha só. A formatura dele é sexta-feira agora, estarei lá na formatura dele, feliz e contente. É, isso aí. Que não é fácil. Não é. Assim como o professor Noslen também, o Algemiro Júnior é uma homenagem ao avô dele, que foi preso, deram o nome de Algemiro. Não, e você vê, né, uma galera participando aqui, Grande Noslen, foi meu professor de cursinho em 2012, já tive o prazer de trabalhar com ele em diversos eventos, é o Reginato do Tingui. Olha, o Reginato. Tinguizão vai de guerra. Reginato, um grande abraço, Reginato, tamo junto. Que tal isso? Reginato, eu lembro do Registrato. O Wellington do bairro Pilarzinho mora mal. O Zelane Micos também aqui no WhatsApp do Campo Comprido mora bem. Temos a Elza do bairro Alto, que não é do Let It Go. Um abraço. E ela... Há controvérsias, né? O professor Noslen falou Campo Comprido mora bem. Depende da região. Se for Jardim Gabineto, a gente sabe que mora mal. Então. É a barra pesada. Que a gente vai aplicar uma tecnologia que vai virar a localização das pessoas. Geolocalização. Aí a gente vai saber se privacidade zero. Que LGPD o quê? O professor Noslen falou que antigamente, quando a criança fazia uma coisa ruim, ele ia pro gabinete. Hoje, quando faz coisa ruim, vai pro gabinete. Não volta demais, né? Ai, gente, mandem essa mensagem e também estamos ao vivo no YouTube. Vai lá, youtube.com/programa Boa da Pan. E hoje nós estamos aqui com o professor Noslen, ele que é um monstro sagrado da educação. E o professor Noslen, a gente já comentou várias vezes como você começou, contou aqui no YouTube agora há pouco. Tem muitos alunos aqui mandando mensagem, já a gente pega mais as pessoas por aqui.
falando sobre, mas você também agora tá em tudo, né? Eu vi que você tá fazendo Tá em tudo, comercial. Eu vi o comercial, você cara. viu? Pô, foi uma parada muito legal que rolou esse do comercial, porque assim, há muitos anos, né, eu acompanho, enfim, eu trabalho com a prova do Enem, né, então todo ano tem a prova do Enem e tal, eu preparo a molecada pra prova do Enem e tudo mais, com a parte de língua portuguesa, redação, e esse ano surgiu o convite do próprio Ministério da Educação para que eu fosse um dos rostos da campanha de inscrição para a prova do Enem. Olha aí. E aí eu fiquei muito feliz, legal. porque querendo ou não, é um certo, tipo, colocar uma cereja do bolo na minha carreira, na minha profissão, né? Sendo o professor que tá lá na propaganda, representando os outros professores do Brasil também. Então foi muito legal, foi um momento muito legal. A gente ficou aí no ar por 15 dias em todas eu vi também. as TVs abertas, rádio, enfim, né, outdoor, enfim, a gente tava por aí, pro Brasil inteiro, nessa campanha de inscrição pro Enem. E olha só que legal, Fernandinho, essa é uma informação que poucas pessoas sabem. Esse ano foi o maior índice de inscrição de alunos do Enem desde 2010. Isso só porque foi o Noslen. Se não fosse ele, não teríamos. Demos sorte, demos sorte. E você vê, né? E o professor mais famoso é o Joe, que nem sabe falar direito. Né? Cara, o professor Noslen aqui é uma fera dessa. Meu Deus do céu. O Diogo tá famoso e rico, né? Famoso e rico, meu Deus. O Diogo faz um desserviço. Eu desserviço. É verdade, mas que coisa boa. Mas legal, hein, professor? E você, aqueles outros, eram todos professores, Todos né? que estavam professores. com você, né? Éramos 4 professores. O professor de matemática, Sandro Curió, o professor de biologia, Paulo Jubilu, e a professora de matemática, Só nome Giz. estranho, né, cara? Meu Deus Paulo do céu. Jubilu, Sandro Curió e Giz com Giz. Giz com Giz e E Noslen Borges, olha só que beleza. E eu de português lá. Então fomos nós 4 que participamos da campanha, foi muito legal, foi uma experiência super legal também. A gente foi pra São Paulo pra gravar, né? Tinha locação, os caras locaram uma casa lá pra fazer o estúdio, gravar. Depois a gente gravou mais uma parte na escola, então era câmera profissional, aquela coisa toda diferentosa ali, e câmera com aqueles standzão gigante e tal, né? Câmera de cinema, então foi bem interessante. E você começou gravando como vídeo? Cara, eu sempre gravei basicamente, no começo até gravava com uma câmerazinha lá, que tinha um amigo meu que tinha uma câmerazinha, depois foi pro celular, né? Gravo até hoje 100% com o celular. Só o celular. Olha só. E uma dúvida, professor, durante a gravação, quando o pessoal tava conversando, o professor falava, psh, chamava atenção. Não, quem chamava atenção era o diretor, né? O diretor? O diretor falava, silêncio, roda claquete, vai som, vai áudio. É uma loucura. Ação. E grava várias vezes. E cara, teve uma cena que foi pro ar, ela no ar levou 1 segundo, 2 segundos a cena. Eu gravei essa cena 16 vezes. Capaz. O que é? O diretor falava assim, ó, o que é isso? Não, eu tava com uma bola de basquete mesmo na mão. Assim. Olha aí. Eu tava com a bola de basquete, eu passava a bola de basquete e fazia uma fala. Mas aí ele queria que eu fizesse várias vezes. Joga com a mão esquerda, joga com a mão direita, joga quicando no chão. Agora faz ao contrário. Então, assim, gravei 16 vezes a mesma cena com a mesma fala. Tinha cenas ali que era uma fala de, sei lá, 5 palavras. Eu tinha que gravar 5, 8 vezes também, porque o diretor pedia, faz isso, faz aquilo outro. Mexe a mão diferente, agora mexe pra cá um pouquinho. É meio chatinho. A gente ficou 2 dias inteiros em São Paulo pra gravar. Nossa. Meu Deus do céu. Foi Vai pro ar 2 segundos. Você vê, né? O Zico já comentou sobre o dia da gravação dele lá com a... Como era? Petrobras? 46 vezes, é um trajeto de 100 metros que eu ia narrando dentro do carro, se o cara pilotando e o ônibus, tipo, foi dar largada, Dedé, larga de centésimo, primeiro passou, e vai indo, tem o ônibus do lado, o táxi lado ao lado, então tinha que narrar o que tava acontecendo, mas tinha que fechar em 18 segundos, e daí errava, você erra, né? Sim, tá na pressão também. Aí sim. vai, daí o cara falou, foi boa, mas deu 19. Deu boa, mas deu 20. Tenta fazer, pode fazer menos, 16, 17, mas cara, não passa 18. Aí você acelerava, errava. Né? Até chegar, na época o cara falou, foi muito boa, mas tirou bem amigos pra gente não, né, ficar, porque eu tava, bem amigos, foi dada largada. Ele falou, não, tirou bem amigos. Por que ele não tira da edição esse vídeo, né? Daí... Corta na edição, né, cara? Pois é, daí ia, porque... E é loucura, 46 vezes aquilo, não aguentava, de manhã até a noite. É isso aí. E só pararam porque anoiteceu. Eu também, a gravação do dia que foi na escola, a gente pegou, foi uma escola de locação também, começou de manhã e eu fui um dos últimos a sair, era quase 8 da noite. É loucura, absurdo, loucura, né? Loucura. E você tá fazendo outras coisas também, né? Eu vejo você gravando umas entrevistas, um monte de coisa, na né? verdade, assim, eu sou um cara que não paro, o tempo todo eu fico tentando me reinventar, né? Porque acho que a internet é isso e a vida é isso também, de se reinventar o tempo inteiro. Tanto que eu fico te incomodando aqui também, né? Logo tem Noslen aqui no vamos bom, fazer alguma coisa Aguardem. Um quadro aqui, hein? E ele viu, vamos até abrir aqui os bastidores para a audiência, ele viu que quem mandou a mensagem por último fui eu. Eu cheguei aqui e falei
falei assim, me deixou no vácuo, Fernandinho. Ele, não, foi você que me deixou no vácuo. Tá aqui, ó. Foi eu mesmo. Não, porque, ó, o Dosnen, a gente já tem vontade de fazer um quadro com ele há muito tempo. Ele deu uma ideia muito legal que não vamos contar. Vamos deixar no off. Deixar em off, porque a concorrência nos copia, né, Zico? Ah, O Mike chegou agora, você vai ver. Vão copiar você logo, Vou logo, colocar logo. E aí o Nosnen vai ter um quadro aqui, aguarde, que vai ser muito legal. Aguarde. Só isso que eu vou falar. Mas É isso. Então é isso. Eu costumo não parar assim. Aí eu fico pensando sempre em coisas novas, né? Igual, no meu canal eu já faço milhares de coisas diferentes. Tanto que esse projeto da Copa é um projeto super diferente, bem disruptivo, falando de curiosidades dos países. Aí isso eu tentei fazer o quê? Embalar ele de um produto para poder ter um patrocínio junto e tudo mais, para viabilizar. E eu tô fazendo vários desses projetos novos, assim. Então agora a minha ideia é fazer um podcast. Para sair um podcast para falar de profissões. E aí a ideia é a gente entrevistar as profissões, mas de um jeito diferente. De um jeito diferente. a nossa dá pra alertar, né? Pra não entrar nisso aqui. Não, ó, porque sabe vir aqui entrevistar você, Fernandinho, ao vivo aqui. A minha eu vou fazer uma utilidade pública para a pessoa não entrar nessa roupa. Meu Deus do céu. A última vítima foi o Mike. O Mike. Trouxe o Mike tá pensando, meu Deus do céu, por que eu O aceitei? que eu vim fazer aqui. O que eu estou fazendo aqui. O professor, eu te pergunto, Não, pode perguntar. o que caracteriza uma redação perfeita no Enem? O que é revisado? Cara, olha só, o Enem, ele tem 5 competências que eles chamam, né? Em cada competência é avaliado uma coisa. Então, se o aluno cumpriu com cada uma das competências, ele vai tirar a nota máxima. Então, uma competência, por exemplo, é só para gramática. Então, se o cara foi tudo certinho com a gramática, com a escrita do texto, ele vai ter a nota máxima nessa competência. Então, tanto que a prova do Enem vale 1.000 pontos, certo? Sim. Então, é 200 pontos cada competência. E aí ele vai somando essas notas. Então, o legal do Enem é isso, que ele tem uma certa, entre aspas aqui, receita para você escrever. Né? Então tem lá uma competência que vai falar sobre conectivos, coesão, coerência. Tem uma outra que vai falar sobre o repertório que ele trouxe para dentro do texto, se ele amarrou o repertório com o tema do texto. Então tem muitas coisas que são vistas dentro dessa redação, mas ela já tem tudo pronto. E os alunos sabem disso, porque todos nós professores já sabemos também. E aí quando o aluno vai treinar para a redação do Enem, que é uma redação específica, ele já treina dentro daqueles moldes. Entendi. Por isso que eu sempre falo para os alunos assim, ó, redação do Enem não é inspiração, é transpiração. Quanto mais você escreve naquele formato, naquele modelo, melhor você vai ficando. Entendi. Então a prova do Enem, ela tem isso. Outras provas, né, a prova de concurso, ele também vai ter lá um edital que vai contemplar o que é que vai ser corrigido. Então, de acordo com cada um dos lugares que vai fazer a prova, você tem que entender o que aquele lugar espera de você na redação. Mas seguindo nessa mesma pegada do Mike, a redação, o pessoal tá trazendo muita língua da internet para redação. Porque vai chegar um tempo que vão aceitar ou não? Por exemplo, a gente já fala da introdução de novas palavras, por exemplo, o deletar. O deletar você já consegue usar na redação, normal, não tomar. Tranquilo. Mas porque é uma palavra que já virou parte da nossa língua. Então não tem problema nenhum. Agora, por exemplo, o VC, a gente usa muito na escrita, aí não rola, entendeu? Porque o que acontece? As palavras elas têm que ter uma condição de serem existentes na língua portuguesa. Então, por exemplo, não existe nenhuma palavra, não existe sílaba em língua portuguesa que não tenha vogal. Então, se não tiver vogal, não é palavra em língua portuguesa. Então, se você pega o VC não é uma palavra. Por quê? Porque não tem vogal. Né? Então, o que acontece na construção da língua, das novas palavras também, elas têm que contemplar exatamente o que a língua espera. Então, o VC, o TB do também, né? Enfim, toda essa linguagem que a gente usa é o tal do internetês, serve pra internet. Isso é muito bom. Né? O internetês serve pra internet. É digamos, quase que um dialeto da internet. É o jeito que você escreve na internet e todo mundo se entende. Quer dizer, dependendo da geração, a gente não entende. São outros 500. Agora, no dia a dia nosso, quando a gente vai pensar na escrita, aí tem que estar escrita certinha, porque todo mundo precisa ler e entender. Isso que é legal. Quando pensa na escrita, eu preciso escrever aqui e alguém lá de Portugal lê e entender o que eu escrevi. Porque é a mesma língua. Né? O cara de Cabo Verde escreve um livro lá, eu tenho que ter condições de ler aqui também, porque é a mesma língua. Então, por isso que a escrita tem a norma padronizada para que todo mundo possa ler e entender. Por isso que o VC, o TB não vai entrar na nossa língua nunca, porque não tem como fazer isso. O português de Portugal é meio arcaico, você não acha? O português é um português clássico que a gente chama, né? Porque é o português lá da era medieval, lá de trás mesmo. Então a construção da língua vem de lá. Não evoluíram ainda. Na verdade, assim, não atualizaram. se você pegar uma
uma relação Brasil-Portugal, o Brasil tem outras misturas de outras línguas, né? Que fizeram o português brasileiro, entre aspas, aqui também, porque né, a gente sabe que a língua portuguesa é uma só. Mas óbvio que português de Portugal vai ser diferente do português do Brasil, o português de Cabo Verde é diferente também, o de Angola é diferente, Moçambique é diferente, porque daí tem todas as regionalidades de cada um dos países. Né? Daí vem pro Brasil. Aqui no Brasil já poderia ter, né, Zico? Dividir ali, né? Português. Mas imagine fazer isso no Brasil, daí tem que dividir o país. Você pega uma música, você pega uma música gaúcha. Meu Deus, tem que pegar um dicionário. Você Gaudério. não entende nada, né? É os guria, né, Mel? É os guria, os Gaudério. O que é Gaudério? Quando exclamuça no meu peito uma saudade aí, tirando as lindas que me arrastam pra um surungo. Num fim de mundo onde Surungo é outra coisa. Meu Deus. Aí você pensa, meu Deus, o que é isso? Vou pegar o dicionário. Mas essa regionalidade eu acho muito legal, cara. Eu acho que é uma das grandes marcas culturais do Brasil, essa regionalidade. É uma riqueza cultural. Uma riqueza cultural, exatamente. Uma variedade. Uma marca de identidade muito forte, assim. Então, pô, tem que valorizar mesmo. Eu sei que tem lugares que valorizam mais que os outros até, né? O gaúcho é um cara que, né, o sul é meu país, né? Tem essa coisa. É os guri, né? Os guri. É os cupins, cara. Você já ouviu esses fandangos? Você não entende. Parece que ela tá cantando assim, alemão. É que a galera fala muito do Nordeste, mas esquece que aqui no Sul também tem. Claro. Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem horas na conversa que você não pega o que eles estão falando. E algumas expressões são muito legais. Né? Eu tô indo direto pra Porto Alegre, que eu tô com uma parceria lá em Porto Alegre, então eu vou te ver lá. Tava lá agora semana passada, por sinal. Olha só que legal isso. Eu apresentei o primeiro aulão de IA. Olha isso. Aulão de IA. Conta mais. Conta mais isso aí, né? O primeiro aulão de IA para todas as escolas estaduais do estado do Rio Grande do Sul. O governo do estado fez esse aulão para mostrar para os estudantes e para os professores como é que eles podem utilizar a IA para o estudo. Né, de forma produtiva. E não do jeito que as pessoas estão utilizando. Né, usando do jeito produtivo. E esse aulão foi uma manhã toda com vários especialistas falando e eu era o apresentador. Eu era o Fernandinho, entendeu? Era eu? Eu era o Fernandinho. Eu era o Fernandinho lá. E aí eu fiquei apresentando durante a manhã toda. E aí eles têm uma expressão muito legal lá que é vamos dali. Vamos dali. Que é tipo, vamos pra cima, é isso, vamos lá. Né? Então, vamos dali. Então, tem várias expressões que a gente vai aprendendo com o tempo de estar convivendo com eles lá também. Mas foi um aulão muito interessante, promovido pelo governo do Rio Grande do Sul, e eles me chamaram pra estar lá como o Fernandinho Eufrásio do dia. Louco, que legal. Bacana isso, hein? Muito legal, muito bacana. Assim, o professor vê que hoje em dia, provavelmente, a atenção, o tempo de atenção do aluno de hoje em dia é incomparável com antigamente. Né? Sim. E aí tu tem que te utilizar desses artifícios para você prender a atenção deles. Tipo, você não vai excluir por exemplo, a IA do GPT e classificar como algo que prejudica, mas você vai trazer pro teu... Toda tecnologia que surge, ela serve para potencializar a educação. Ou para potencializar qualquer outra coisa. Então, eu sempre enxergo, para mim, no meu caso especificamente, eu sempre enxerguei a tecnologia como uma forma de potencializar o que eu faço na educação. E, obviamente, que a IA chegou pra gente aprender a usar ela do jeito melhor possível pra educação também. Então, eu sei que hoje em dia tem muita discussão sobre isso, mas não adianta, não tem por onde fugir. A IA não vai sumir do planeta, pelo contrário, só vai aumentar. Vai só evoluir. Então, é melhor a gente dominar muito bem essa IA pra gente não ser engolido por quem dominar, né? Porque é fato, verdade. Quem dominar a IA vai estar à frente de quem não domina. Isso é fato. É verdade. Caramba. E o professor, pelas suas andanças pelo Brasil e pelo mundo, quem fala mais correto nos estados? Porque a gente às vezes tem vergonha do nosso gente, mas gente é gente. É o carioca, pô. Tá maluco? Esquece, filho. Para gente. Pô, eu nasci, cara. O nasci me pega, tá? Nasceu. Esse I antes do S. Pô, nasceu aonde, filho? Pô, nasci. Pô, esquece. Aí você pensa, meu Jesus amado, mas eles escrevem? Cara, mas não escrevem, eles escrevem nasci. É muito mais da oralidade mesmo, da fala, né? Mas, cara, assim, não dá pra dizer onde o lugar mais certo, onde se fala mais certo. Por exemplo, aqui no Paraná a gente tem a vogal muito marcada, né? As vogais abertas. O E, o A e o O são bem marcados. Gente, né? Leite quente que dá dor no dente. Então a gente tem isso muito marcado. Em outros lugares tem o E na fala vira um I, né? Gente. Né? Tem o gente. E esse ti também muitas vezes é ti, gente, e tem outros que falam gente, que parece que é um TX, né? Gente. E assim vai. Cara, não dá pra dizer, isso aqui é mais certo do que aquilo.
Se as pessoas estão conseguindo se comunicar, se entender e, obviamente, na escrita todo mundo está escrevendo adequadamente, beleza. Agora o problema é falar de um jeito, escrever de outro e aí ninguém se entender. Aí tem um problema. Então tá bom. Então pode falar, mas na hora de escrever, escreva certo. Exato. É que o português, o professor, eu não sei se tem, assim, já chegou a se interessar por outros idiomas, outras línguas. Mas o português é classificado como uma das línguas mais, assim... Cara... Assim, essa pergunta todo mundo me faz. E eu faço uma pergunta pra você devolvendo. Você já tentou aprender japonês? Não. Já tentei aprender russo. Mandarim? Mandarim, não. Cara, é absurdo isso aí. Você já tentou aprender os dialetos africanos que tem aquela... Cara... Esquece. Então, assim, não é verdade. Língua portuguesa é difícil, assim como tantas outras são difíceis, entende? É normal. Agora, na verdade, o que a galera faz? A galera faz um paralelo com o inglês. Por conta porque o inglês é mais simples, blá blá blá, mas aí quem tem que se explicar é o inglês, porque ele é tão simples assim. Até porque todas as outras línguas são mais elaboradas. Sim, entende? O artigo do inglês é D, você usa D pra tudo. Aqui você não tem, né? Exato. Então, enfim, tem vários, né? Agora o grande lance é esse. A galera pega como referência o inglês. Não, se você pegar o português e o espanhol, que são línguas mais próximas, mas quase que primas, cara, tem muita coisa parecida e a dificuldade é tão grande quanto uma da outra. O francês também é super difícil de falar, né? Então, o francês, português, espanhol, que são línguas que estão na mesma região, ali que surgiram da mesma região. Românticas, Então, cara, todas elas são parecidas. O próprio romeno é próximo do português. O romeno também é próximo do português, porque é a mesma base latina. É muito, muito louco, assim. Mas então não é que português é uma das mais difíceis do mundo. Não, todas as línguas são difíceis, têm suas dificuldades. O próprio alemão. O alemão, às vezes, você vai falar uma palavra, você junta 3 palavras e vira uma palavra desse tamanho. Mas gigantesca. Então, todas as línguas têm suas dificuldades. Quem tem que se explicar por ser tão simples é o inglês. O inglês, é pior que é verdade. Geralmente o americano fala somente inglês, mais nada. Né? Exato, né? Você vai falar qualquer outra. Fala espanhol com o americano, você. Me gusta muito bueno, very good. E o indiano, como é que é o indiano? Very good, very nice. Hoje, professor Noslen aqui no Boa da Pan, seguinte, hein? Vamos fazer um rápido intervalo e a gente já volta com muito mais. Manda aí a sua pergunta aqui no Boa da Pan, professor Noslen, na tarde de hoje. Fica aí. Mas hoje, professor Noslen tá aqui com a gente falando sobre língua portuguesa, falando sobre a carreira dele, né? O que ele tá fazendo. Ele que começou lá em 2000 e... vai pedrada, 2003. 2003. E você foi um dos primeiros a usar o YouTube, né, professor? Não, comecei no YouTube em 2015. 2015 eu abri o canal no YouTube e, pra minha alegria, né, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, já tinha batido 100 mil inscritos. Foi muito rapidão, muito rápido. Depois que bateu 100 mil, foi rapidão, assim. De um ano pro outro bateu 1 milhão, mais 2 milhões, 3 milhões, até chegar agora nos 5,6 milhões. Tem a plaquinha lá de ouro? Plaquinha dourada? Tem as 2 plaquinhas, a de prata e a de ouro. Caramba, meu. Começamos lá, eu falo que eu sou a segunda leva de professores do YouTube, mas quando eu cheguei ainda era tudo mato. Dá pra dizer isso, bom, Você chegou na época do professor Jubiluli também. Isso, exatamente. O Jubilu foi um pouco antes de mim, foi a primeira leva de professores, aí eu vim na segunda leva ali. Entendi. O Jubilula? O Jubilula. Informação ilimitada. Essa referência aí poucos vão pegar. A gente tava falando no começo do programa algo muito bacana que é sobre o uso da língua portuguesa, né? Que o próprio professor Noslen, até os outros mestres, né, da língua portuguesa, tem um trabalho que se molda, né? Conforme com quem você fala, o ambiente e tudo mais, né? E as autoridades, a gente imagina que, né, falem o português mais formal, sofisticado, que é o caso dele, o nosso presidente. Você usa muito bem. Meu Deus do céu, você vai chamar esse tralha aqui? Nós tem que saber. Eu falo um português muito mais rebuscado. Você tem pergunta? Aliás, vocês, né? Pergunta que eu faço para o professor Noslen, que nós temos esse cuidado com a educação, nós temos feito, sabe, tô vendo cuidado que você tem. E eu quero perguntar para o nosso querido professor Noslen em relação ao que nós estamos fazendo pela educação. O que o governo federal está fazendo em prol da educação nesse Brasil, se tem sido suficiente ou se nós podemos buscar mais recursos para a educação. Porque se o senhor falar que nós estamos pecando, nós vamos buscar os recursos, sabe? Nós vamos falar com o pessoal e nós vamos fazer... Não é campanha ainda. Você fique quieto, que o seu filho é um vagabundo. Aliás, vagabundo se emprega na... Pergunta!
Fica na sua. Você, Bolsonaro e vagabundo, isso sempre vai estar na mesma frase. Isso é portuguesa fala. Professor, não escuta que tá querendo fazer campanha política aqui. Tá bem ou precisamos... Dá que eu te dou outra. Cara, uma coisa que eu sempre falo quando me perguntam essas coisas de e aí, o governo tá fazendo algo, não tá fazendo? O grande lance é que a educação, ele é um projeto de longo prazo. Ela não é um projeto de curto prazo. E o que acontece no Brasil é que a cada 4 anos troca o presidente. E mesmo que não troque, fique 8 anos não é longo prazo. Não é longo? Não, longo prazo é 20 anos. 20 anos. Então, quando você pensa em educação de qualidade, para a construção de uma educação de qualidade, é de 20 anos para frente. Então, o Brasil tem essa dificuldade. Primeiro, o Brasil é um país muito grande, já falei isso para vocês aqui. Isso é um país continental. E aí, como é que você vai cuidar de toda essa educação de todo esse país em 4 anos ou em 8 anos? Sem contar que olhar para a educação de verdade e fazer algo para que ela realmente cresça para os jovens e para que esses jovens se tornem adultos melhores e sejam adultos mais conscientes e mais críticos, parece que não é muito interessante a longo prazo, sabe? Então, assim, o grande lance é que a educação, ela precisa ser uma educação de longo prazo. Todo o governo deveria investir para valer, não só, eu tenho a verba X aqui, é essa que vai para educação. Não, no meu governo. Dentro de qualquer governo, tinha que pensar numa verba maior para educação. E quando eu falo para educação, não é só pensando no estudante, mas é pensando no professor que faz educação, né, quem está trabalhando nas escolas, toda a parte a gente chama do chão de fábrica que está ali fazendo com que a escola aconteça. E, obviamente, né, isso é um trabalho muito mais duro do que a gente imagina. Mas, professor, quer dizer que se não votar em mim, nós teremos 4 anos de recesso. Eu tô vendo aí. Retrocesso. Quanto é 7 vezes 7 aí? Não, mas 7 pode ser até 50. Você não sabe. Mas na verdade vamos ter um retrocesso. O exemplo de retrocesso da educação é você. As pessoas votaram em você. Votaram no Nós poderíamos ter a educação do Japão. Sem vergonha lá. Do Japão. Da Noruega. Eu venho falando isso há tempo. Não fala Noruega. Batendo nessa votar em você é retrocesso. 4 anos. Você tem pergunta, ex-presidente? Olha só, gostaria de perguntar para ele se nós temos aí um tipo de... Se você consegue ver lá na frente a educação do Brasil melhorando e quais meios a gente consegue utilizar para isso daí, para chegar nesse ponto, talvez um dia chegar no QI do Japão, no QI da Noruega, da Suécia. Se votar em você, vai perder 4 anos. Eu vou te dar porrada daqui a pouco aqui. Perdão, professor Doss. Cara, não, mas é muito difícil de pensar nisso, né? Porque primeiro que fica abstrato você pensar o que eu preciso fazer para daqui 4 anos a gente seja uma Noruega. Primeiro que a Noruega é o tamanho de um estado nosso, para começar. Isso é verdade. Então, assim, já tem outra maneira de trabalhar. Tem outra cultura. O Brasil tem uma cultura muito vasta e muito difícil de lidar também em várias áreas. Por exemplo, hoje, se você perguntar em qualquer sala de aula para um estudante se ele quer ser professor, ele vai dizer que não. Ele vai querer fazer qualquer outra coisa ao invés de ser professor. Então isso é muito maluco, porque a gente vai ter mais cedo ou mais tarde, isso já tem dados comprovando, que a gente vai ter um apagão de professores. Não vai existir mais professor para entrar em sala de aula. Especialmente em escola pública, né? Por quê? Porque as pessoas não querem mais, porque a educação não é valorizada como deveria ser valorizada. O professor em si, socialmente falando, não tô nem falando de financeiro, né? Que financeiro com certeza tem um problema. Ganham bem, né? Ganham bem mal. Agora, falando sobre o olhar da sociedade para o professor, né? Hoje a escola é quase que um depósito de estudante, né? O pai entrega o filho lá e ele não quer o problema para ele, quer que a escola se vire com esse problema. Então, temos várias coisas culturais que precisam mudar. A maneira de se olhar para a educação na sociedade precisa mudar. Quando eu falo assim, eu falo para todo mundo que me pergunta, cara, a única forma de você mudar de verdade de vida e de classe social é por meio da educação. É por meio do estudo. As pessoas falam, não, mas eu vou fazer aqui, eu vou abrir um Instagram, eu vou virar influenciador, eu vou fazer, sei lá, qualquer outra coisa aqui, joguinho da cartinha, não sei o quê, enfim. O cara vai fazer qualquer outra coisa para fazer um dinheiro rápido, né? Porque é aquilo que eu falei para vocês, a educação também, para você construir e ter uma mudança de vida com a educação, também é a longo prazo. Então, hoje eu sou professor, mas eu passei por vários estágios da educação e continuo passando ainda, né? Para poder chegar onde eu quero chegar. E isso é para todo mundo. Para todo mundo. Então, enquanto a sociedade não olhar para a educação de forma mais eficaz mesmo, dizendo assim, pô, não, a educação tem que ter um olhar diferenciado, a gente vai ficar patinando nisso e vai entrar governo, vai sair governo, vai ficar sempre a mesma coisa. Mas nós perdemos votos. Pelo amor de Deus. Educado demais, nós perdemos votos. Pelo amor de Deus. Porque hoje um cara em São Bernardo do Campo, metalúrgico, vocês oferecem pão com mortadela. Já tem dificuldade. Pão com mortadela. Troca de voto. Pela ordem, hoje, professor Doslen aqui no Boa da Pan, manda essa pergunta no 3501-1039.
999, vários alunos, né, mandando mensagem. Eu achei interessante o que você trouxe o dado que é levemente assim otimista de que tem mais inscrições, bateu o recorde de inscrição no Enem, né? Porque realmente o que você citou é, cara, eu acho que o jovem, por exemplo, o cara tá com 17 anos hoje em dia, ele não pensa tanto assim em estudar lá como antigamente. Né? Exatamente. Ele vê, tem um tigrinho, tem um influencer, tipo, concorre com muita coisa, muita coisa, exatamente. O caminho do estudo. E eles têm uma visão distorcida. Fazer imitação no Instagram. Muito que ele estudou, né? Antigamente. E o jovem tem uma visão distorcida. Eu sou um exemplo disso. Eu tô falando. A gente olha pra alguém do Instagram lá, o cara tá com um carrão, uma roupa de marca. Nossa, isso dói, hein? E aí os caras falam, não, eu quero ser igual a ele. E aí acho que é só fazer qualquer coisa que vai ser igual aquela pessoa. E às vezes por trás daquela pessoa lá, ela construiu alguma coisa, de verdade. Tem gente que nem tanto, né? Mas tem alguns que o cara, tem uma gente que é ator, que foi fazer escola de teatro pra depois virar algum tipo de influenciador, enfim, né? Ou tem gente que tem uma formação e usa essa formação pra divulgar, uma divulgação científica, enfim. Mas aí o jovem olha só aquele cara que ele admira com um monte de dinheiro aparecendo. O relógio o relógio, o celular, não sei o quê. E aí o cara quer ser igual e acha que é isso. Aí ele faz qualquer coisa pelo dinheiro, então ele termina o ensino médio. Quando termina o ensino médio, né? Porque se eu falar de escola pública, a quantidade de evasão... Eu não sei. Nem terminou o ensino médio. Eu sou igual Paraná Clube, eu fui até quarta série. Desculpa, professor. Não fala assim do Paraná, não. Tinha mais que cair. Não fala assim do Paraná Clube. E acabou. Respeita o tricolor. Mas eu sou igual Paraná Clube. Ai, gente do céu. Mas, professor Nosley, e pra galera que acompanha teu trabalho, quem tá conhecendo também você hoje, que eu acho difícil, porque tem milhões de seguidores no Instagram. Os projetos agora pra frente, o que vem por aí, que a galera pode esperar? Cara, primeiro que a gente continua pensando de diferente com a educação, pensando especialmente em língua portuguesa, né? Então, trazer língua portuguesa contextualizada no cotidiano das pessoas, esse é o meu desafio. Então, como eu já comentei agora há pouco, né? O projeto do podcast é um projeto que tá vindo aí. Projetos, pensando até mesmo nas eleições, né? Vai rolar eleição. Opa! Por que não falar sobre o que é a tréplica, o que é a réplica, para as pessoas entenderem o debate? É legal, hein? Sabe, a coisa mais voltada pro texto mesmo. Sim. Então, eu pretendo fazer algum projeto nesse sentido também agora pro segundo semestre. E, obviamente, continuo produzindo conteúdo de língua portuguesa para qualquer pessoa que queira aprender língua portuguesa, que queira melhorar na língua portuguesa, seja do ensino fundamental, ensino médio, seja para Enem, para vestibular, seja para concurso público também. Tem muita gente concurseira que assiste meus conteúdos. Então, continuo produzindo para eles e aí vou agora ampliando para esses outros projetos, né? Assim como eu tenho a minha coluna que eu escrevo lá na revista, que não sei se posso falar a revista que eu escrevo ou não. Pode. Eu sou colunista da Veja. Aí é outro nível. Outro nível, né? Sai duas colunas semanais lá na Veja. Tem o meu livro que tá aí também rodando, né? Português para não pagar mico, para todo mundo que precisar de língua portuguesa pro dia a dia. Um livro curto, fácil de ler, bem objetivo. E pretendo fazer mais livros também. Provavelmente pro ano que vem sai mais um livro e assim a gente vai produzindo. Pô, o professor Nosley é o cara, né? A gente fica feliz que a coisa nossa é aqui do Paraná, aqui de Curitiba. É amigo nosso e logo você também vai saber aqui de novidades no Bodapã com o professor Nosley. E siga ele no Instagram. Isso, @professor Nosley em todas as redes sociais. Instagram, TikTok, YouTube. E é o único, né? Professor Nosley, Não tem, né? O outro, né? Não, professor Nosley. Esse arroba é meu, né? Você é o único Nosley no mundo? Não, pô. Tem mais, tem muitos. Na Noruega tem Na Noruega tem o Haaland e Nosley. Não, mentira. Tem vários Nosley. Inclusive, cara, eu passei por uma situação, sabe que eu conto essa situação? Aqui é o lugar da resenha. É o melhor lugar pra você contar. contar. Eu fui convidado pra participar de um programa de televisão, né? Não sei se eu posso contar aqui. Pode, você pode. Eu posso contar, mas eu não sei se eu devo. Não sei se eu devo, né? Eu devo. Ai, certo. E aí o apresentador... Não. O apresentador, ele tinha um programa por episódios, né? Então era uma temporada com 8 episódios lá. Incrível, e em cada episódio ele entrevistava uma pessoa. E ele me chamou pra entrevistar num dos episódios. De férias com ex, era? Não era. Era na CNN. Era CNN. Tem um cara meio parecido comigo lá que tinha um programa lá. Como será? E aí eu fiz o programa e tal, e durante a gravação do programa ele falou assim: não, porque a Lucrécia não dá mais aula de português, não sei o quê. Você tem contato com a Lucrécia? Eu, não tenho. E ele também é professor, né? Ele é professor de filosofia.
E aí eu, não é... Então eu vou fazer uma brincadeira aqui durante o programa só pra falar dos tempos que eu dava aula pra vocês lá. Eu fiquei pensando. E ele foi professor em São Paulo. E o programa foi gravado em São Paulo. E aí ele falou assim, durante o programa, né? Porque é uma alegria ter um ex-aluno comigo aqui. E eu nunca tive aula com ele. Ai. Aí começou a pensar. Aí eu falei, e agora o que eu falo? E prometeu na missa que não ia mentir pra ninguém, né? O que eu falo? Enfim, terminou a gravação, fiquei com aquela cara, sorriso amarelo e tal, beleza. Quando eu saí de lá, eu liguei pro pessoal da produção, falei, gente, ele se confundiu, eu não sou essa pessoa. E aí, beleza, avisaram o apresentador lá que não, esse Noslen não é o que você tá pensando. Depois eu fui descobrir que esse apresentador deu aula de literatura na Faculdade Ibero, lá em São Paulo, e tinha um Noslen na sala dele, que é professor de português em São Paulo. Nossa, que coincidência. Que coincidência. Cara, qual que é a possibilidade disso acontecer? Ínfima, né? E por isso que o cara confundiu. Achou que era o ex-aluno dele mesmo e na verdade não. Meu Deus! Noslens, professores de português por aí. Tem outro professor de português Noslen em São Paulo, só que ele dá aula só no presencial, né? Não dá aula no online. Ele não é badalado. Ele praticamente mas tem a mesma idade? Cara, não sei se tem a mesma idade. Não conheço a fisionomia dele, mas é um cara que teve aula com esse apresentador. E é norueguês. Eu poupei o apresentador aqui porque vai que ele ouve, alguém faz o corte, joga na rede, né? Imagina pro professor ter bem mais seguidores, né? Esse cara tá roubando seguidor, professor. Imagine. Professor Noslen, obrigado mais uma vez, viu? Bom, obrigado, eu que agradeço, obrigado pelo convite. Estamos aí, você sabe que precisou de mim, só chamar aqui. Certeza, e ele vai aparecer aqui no Boa da Pan logo, hein? Boa. Agora, coisa de um mês, hein? Que ele vai, trabalhar duro agora, hein? Salva de palmas, professor Noslen aqui no Boa da Pan.